Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Se você tem nos acompanhado, lembre de marcar aquele sininho para poder receber notícias das próximas publicações que fizermos dos próximos estudos. Importante também você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E é importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Convido você para ler a passagem bíblica que escolhemos para base do nosso estudo, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 19, do verso 8 ao 41. Leremos apenas duas frações, dois pedaços desse trecho. Convido que você, mais tarde, se puder, leia todo o capítulo 19. Estamos lendo o livro de Atos dentro do tema que estamos seguindo sobre o cristianismo pioneiro, e em especial sobre o livro de Atos. Vamos então ler Atos capítulo 19, do verso 8 ao 10 e depois do verso 38 a 41. A palavra de Deus então nos diz o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aí, no verso 38 a 41, nós lemos o seguinte: portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se vocês estão pleiteando alguma coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. O relato da terceira viagem de Paulo, tema do nosso estudo de hoje, é um registro do ministério dele na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade localizada na província romana da Ásia Menor, hoje Turquia. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tentaram alcançar essa cidade durante a segunda viagem missionária. Naquela ocasião, contudo, por algum motivo, o Espírito Santo os impediu de irem para Éfeso e os enviou para a Macedônia, região localizada no que é hoje o continente europeu. O casal de crentes de nome Priscila e Áquila ajudava Paulo. Eles eram crentes fiéis que Paulo conhecera em Corinto no final daquela segunda viagem e que haviam ido com ele até Éfeso. Priscila e Áquila formavam um casal notável, sempre aparecendo juntos nas páginas das Escrituras. Eram altruístas e chegaram a arriscar a vida por Paulo. Os dois acolheram igrejas que se reuniam em suas casas, isso em pelo menos 2 cidades, em Éfeso e em Roma. Em certo período do ministério de Paulo, especialmente em Éfeso, eles trabalharam juntos para se sustentar, fabricando tendas, profissão comum naquela época. Paulo teria aprendido esse ofício em sua juventude, provavelmente em Tarso, na província da Cilícia. Essa era uma região conhecida pela produção de tecidos feitos de pelo de cabra, usados nas tendas. Priscila e Áquila eram comprometidos em ensinar o evangelho. Por exemplo, Apolo, eloquente pregador versado nas escrituras do Antigo Testamento,
teve que ser instruído por Priscila e Áquila. O motivo é que, apesar de ser fervoroso, seu conhecimento sobre Jesus e o caminho do Senhor era incompleto, pois Apolo só conhecia o batismo de João Batista, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Nessa terceira viagem, Paulo permaneceria em Éfeso por um período de 3 anos. No estudo de hoje, veremos alguns dos episódios ocorridos nessa ocasião. A igreja em Éfeso foi estabelecida e desenvolvida principalmente pelo ministério, através do ministério de Paulo. Ele foi fundamental na evangelização dessa província romana da Ásia, pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo é que Éfeso se tornou um centro estratégico de pregação do evangelho, de ensino e de discipulado. De lá, a partir de Éfeso, a palavra do Senhor se espalhou por toda a província da Ásia. Durante os 3 anos que esteve em Éfeso, Paulo capacitou discípulos que se espalharam para organizar e liderar novas igrejas em outras cidades. O segundo motivo pelo qual a igreja em Éfeso foi importante é que foi a partir de Éfeso que Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto. A epístola aos Efésios foi escrita, obviamente, à igreja em Éfeso. As exortações dessa carta aos Efésios até hoje são bastante atuais e se aplicam às igrejas e aos crentes em geral. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo aconteceu quando Timóteo cuidava da igreja em Éfeso. É um conjunto de instruções, essa carta, sobre a vida e sobre a conduta daquela igreja, assuntos bastante atuais nos dias de hoje. Terceiro motivo da importância da igreja em Éfeso é que ela é citada no Apocalipse. No capítulo 1, no verso 11, essa igreja está entre a lista das 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 2, no verso 1 ao 7, são dadas palavras específicas de admoestação do Senhor àquela igreja. No próximo quadro, Paulo usa salas de uma escola para pregar o evangelho. Mas o que aconteceu com esse assunto de escolas? Paulo começou sua terceira viagem missionária e seu ministério de 3 anos em Éfeso no ano de 53 da era cristã. Já haviam se passado 20 anos desde a morte e a ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes. Nos dias de Paulo, Éfeso era uma cidade de cerca de 200.000 habitantes, conhecida como centro de artes mágicas e por conta de haver um templo à deusa Ártemis. O texto de Atos, no capítulo 19, 8 a 10, nos informa que Paulo começou seu ministério em Éfeso pregando ousadamente na sinagoga da cidade. Vários dos judeus na sinagoga se convenceram da verdade do evangelho, mas outros começaram a falar mal do cristianismo e a se opor cada vez mais à pregação de Paulo. O que ocorre é que, ao final de 3 meses, a oposição aumenta de intensidade, com discussões e movimentos para atrapalhar Paulo. Pode-se dizer que 3 meses em uma sinagoga, sem haver tumulto, por conta de alguém que defendia que o Messias já havia chegado, foi uma espécie de recorde para Paulo. Talvez a natureza cosmopolita de Éfeso tenha feito com que os judeus fossem mais tolerantes e a oposição demorasse mais para se manifestar de forma ativa. O fato é que ficou impossível Paulo permanecer se reunindo na sinagoga, o que o leva a buscar alternativas em termos de se reunir em outro lugar. Ele faz, então, um acordo com o dono de uma escola, de nome Tirano, para usar suas instalações nos horários em que não houvesse aula. O ganho foi imenso, porque Paulo e os demais passaram a poder ensinar as Escrituras e pregar o Evangelho todos os dias, e isso por um período de 2 anos.
O trabalho missionário em termos de ensino das Escrituras e organização de igrejas acabou se expandindo para as cidades vizinhas. O resultado se amplia ainda mais, pois o texto nos diz que todos os habitantes da Ásia, daquela província, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Foi provavelmente durante esse período que as 7 igrejas de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram estabelecidas. A província da Ásia foi intensamente evangelizada e permaneceu um dos principais centros do cristianismo por muitos séculos. No próximo quadro, uma pergunta: que aplicações podemos tirar para nós com o ocorrido em Éfeso, conforme esse relato do capítulo 19, do verso 8 a 10? Esse texto nos oferece pelo menos 3 lições práticas e valiosas para nossos dias. Primeira lição prática: o crente deve estar atento às oportunidades para anunciar o evangelho. Paulo começou seu ministério em Éfeso falando na sinagoga local e nos dias de sábado, quando os judeus do lugar se reuniam. Inicialmente era um lugar receptivo onde ele falava com liberdade, anunciando e argumentando convenientemente e convincentemente acerca do reino de Deus. Mas, com o tempo, como nós vimos, o lugar se tornou hostil. De uma forma geral, há 3 maneiras de se anunciar o evangelho: proclamando a palavra publicamente, testemunhando a salvação em Cristo para alguém ou vivendo o evangelho. Em qualquer um desses casos, não devemos ter medo de usar as oportunidades para apresentarmos nossa fé, nosso testemunho e defender o que cremos. Até deveremos orar para Deus colocar alguém em nosso caminho que precise de uma palavra, para que possamos ter a oportunidade de testemunhar da maravilha que é termos Cristo Jesus em nossa vida. No caso de Paulo e de muitos outros, na condição de proclamador da palavra ou de mestre, ele encontrou quem aceitasse a mensagem e quem rejeitasse a mensagem. Quem aceita e quem rejeita. O que aprendemos com isso é que, qualquer que seja o caso, deveremos nos colocar nas mãos de Deus para Ele nos mostrar as oportunidades e nos capacitar para usá-las. Segunda lição prática: o crente deve ser flexível e sempre buscar alternativas para falar de Jesus. Paulo ensinou na sinagoga por 3 meses, e quando as portas desse lugar se fecharam, ele usou salas de aula de uma escola ao longo de 2 anos, no horário em que não havia aulas. Sua persistência demonstra seu compromisso em anunciar a mensagem do Evangelho a quem estivesse ao seu alcance. Ele proclamava a palavra e a ensinava, discipulando seus ouvintes. A evangelização e o discipulado não são eventos isolados, mas processos contínuos que exigem persistência em termos de buscar portas abertas quando algumas se mostrarem fechadas. Nem sempre veremos resultados imediatos, lembrando que não somos nós quem convencemos alguém do Evangelho, mas o Espírito de Deus, agindo através de nós, é que faz isso. Nem todas as portas se abrirão e nem todas estarão receptivos à mensagem. É vital discernir quando for a hora de mudar de estratégia ou de ambiente para continuar a obra. Não devemos gastar energia excessiva em pessoas que se mostrarem hostis ou endurecidas, mas deveremos procurar agir onde houver terreno fértil. Terceira lição prática que esse texto de Atos, no capítulo 19, verso 8 a 10, nos oferece. A vida cristã requer prioridade no estudo bíblico e no discipulado. Ao se mudar para a escola de Tirano, Paulo levou com ele os discípulos que participavam de suas classes de estudo bíblico lá na sinagoga. A frequência dos encontros para o ensino da palavra e para o discipulado, que é aprender a prática da vida cristã,
passaram a acontecer diariamente em Éfeso, e não apenas aos sábados, quando eles estavam na sinagoga. Esse evento nos lembra que as igrejas e congregações devem sempre priorizar espaço e tempo para o ensino da Bíblia. Por outro lado, os crentes devem buscar estudar a Bíblia em grupo. Se sua igreja não tem pelo menos um grupo de estudo bíblico, procure uma que tenha. Os estudos bíblicos remotos, em princípio, são bons, mas, de um modo geral, não são interativos. É importante participar de estudos em grupo, onde se pode interagir, perguntar e debater as questões de aplicação daquele estudo. No próximo quadro, abordamos um episódio que ocorre, que é um tumulto em Éfeso. O que aconteceu é que o espalhamento do evangelho e o consequente número de conversões na cidade e regiões vizinhas começou a afetar o culto pagão que predominava na cidade. O grande tumulto que ocorre, mencionado em Atos no capítulo 19, no verso 23, não era exatamente uma oposição à pessoa de Paulo, mas uma reação ao caminho, isto é, reação ao cristianismo. A deusa adorada na cidade, motivo do tumulto, era Ártemis dos Efésios. Algumas versões da Bíblia mencionam o nome Diana. Ambas são essencialmente a mesma divindade, com diferenças em seus nomes e em algumas funções, dadas suas origens culturais. Ártemis era o nome da deusa na mitologia grega, enquanto Diana era o nome da deusa na mitologia romana. Ártemis era retratada como uma mulher que possuía muitos seios e era associada ao parto e à fertilidade, enquanto que Diana era associada à caça e à natureza. Havia pelo menos 34 locais de adoração de Ártemis naquela região, no mundo antigo em geral. O templo em Éfeso era o principal centro de adoração dessa deusa. No século II da era cristã, o culto a Ártemis era o mais seguido no mundo antigo. Seu templo em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Podia acomodar cerca de 25 mil pessoas e era 4 a 5 vezes maior que o Partenon em Atenas. Era um lugar onde também se armazenavam tesouros. Comentaristas afirmam ser provável não ter existido nenhum edifício religioso no mundo antigo com aquele tamanho onde houvesse tanta admiração, entusiasmo e superstição. O interessante é que os ourives em Éfeso tomaram Ártemis como sua divindade padroeira e entre seus produtos vendiam modelos do templo e imagens da deusa feitas de prata e ganhavam muito dinheiro com isso. O que ocorreu é que, como o resultado do ministério de Paulo em Éfeso, o interesse em Ártemis e no mercado de suas estatuetas diminuiu. Um ourives de nome Demétrio começa a articular um tumulto contra Paulo e os cristãos em geral, por conta das perdas financeiras que estavam acontecendo nos negócios. A liderança e as palavras desse Demétrio mostram até que ponto o evangelho penetrou na província da Ásia e o efeito que estava tendo. O único outro protesto de gentios contra o evangelho registrado em Atos e que estudamos anteriormente, também resultou em perdas financeiras. Lemos isso lá no Atos, no capítulo 16 do livro de Atos. Isso mostra que a motivação do lucro tende a se opor à propagação do evangelho quando a motivação compromete princípios cristãos. No próximo quadro, a pergunta: como é que termina esse tumulto? Lemos no texto que uma multidão furiosa, arregimentada por Demétrio, reúne-se no teatro de Éfeso. Ele se mantém gritando por um bom tempo em apoio à deusa Ártemis. Alguns discípulos tentam poupar Paulo, enquanto Alexandre, um judeu, tenta falar, mas simplesmente é interrompido pelos gritos da multidão. O escrivão da cidade consegue acalmar os ânimos
Ele era equivalente a um prefeito moderno, sendo um oficial de ligação entre o governo civil e a administração romana na província da Ásia, cuja sede era em Éfeso. Ele argumenta que a cidade se mantinha como a guardiã do templo de Ártemis e que a deusa não estava sendo ofendida. Além disso, ele declara que os acusados eram homens de boa reputação e não haviam violado nenhuma lei. Se alguém estava contra a lei, era Demétrio e seus amigos com aquele tumulto. Caso Demétrio e os artesãos se sentissem prejudicados e tivessem acusações contra Paulo e seus seguidores, o assunto deveria ser resolvido legalmente e não por meio de um tumulto. Do alto de sua autoridade, o escrivão alerta a todos sobre as consequências de se causar um tumulto injustificado. Com isso, ele consegue dispersar a multidão pacificamente. Vale observar que o escrivão era um funcionário executivo eleito localmente, responsável pelo que acontecia na cidade. Esse escrivão, ele era também o guardião dos arquivos públicos e responsável em ler em público, nas assembleias, documentos e decretos. O que esse episódio nos mostra? Esse incidente é bem interessante porque nos ajuda a perceber a intensidade de como o evangelho impactou a sociedade em Éfeso. Vemos aqui como a mensagem cristã começou a afetar a economia e a religião naquela cidade. O cristianismo em Éfeso e nos locais vizinhos causou tanto resistência quanto transformação de pessoas. Seria possível a conduta de crentes em Jesus, em nossos dias, impactar positivamente uma cidade inteira, como ocorreu em Éfeso? No próximo quadro, vemos em nossa conclusão que esse estudo de hoje nos oferece várias lições que continuam relevantes em nossos dias, dos quais apresentamos 4 delas. Primeira lição: o que Deus abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Isso aparece lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Vimos que após 3 meses ensinando na sinagoga de Éfeso, a oposição a Paulo chega a um ponto em que ele se sente compelido a encerrar suas atividades naquele ambiente. As portas da sinagoga estavam sendo fechadas para ele e seus companheiros missionários. Seria Deus quem estaria fechando essas portas? Ao tempo em que isso ocorre, vimos que outras portas se abrem e Paulo passa a desenvolver suas atividades de ensino e proclamação da palavra em uma escola, e isso todos os dias. Às vezes, o fechar de portas poderá nos parecer algo ruim, mas, estando sob a orientação de Deus, o que poderá acontecer será Ele abrir outras portas e nos levar, através delas, rumo a vitórias. Pode acontecer também que Deus nos desafie a mudar para sairmos da nossa zona de conforto. Nesse episódio, talvez a sinagoga tivesse se tornado a zona de conforto. Muitas vezes, restrições impostas serão formas de nos levar a mudanças, obrigando-nos a intensificar nossas orações para que Deus nos dê alternativas. A segunda lição nos aponta algo sobre resistência à mudança, sobre salvação e sobre vida cristã. Muitas vezes, mudanças podem parecer ameaçadoras, como foi o caso dos artesãos que lucravam com a adoração a Ártemis. Eles não queriam sair do paganismo deles. Hoje, isso se aplica a transformações sociais, tecnológicas e pessoais, quando muitos adotam posturas de resistência, sendo elas posturas legítimas ou não. Vale observar, porém, que nem todas as mudanças são ruins. Caberá à pessoa analisá-las e buscar a melhor maneira de lidar com elas, adaptando-se ou rejeitando-as. Demétrio e seus amigos não viram o evangelho anunciado por Paulo como uma boa proposta de mudança para eles. Aceitar Jesus como Salvador e segui-lo requer mudar em algumas coisas. Ainda hoje, muitos rejeitam mudar porque se mantêm apegados aos seus negócios de fabricação e venda
de miniaturas do templo e da imagem de Ártemis. No caso da salvação em Jesus, não mudar levará a pessoa simplesmente a perder a vida eterna ao lado de Deus. Certamente, vida eterna vale muito mais do que qualquer coisa. No próximo e último quadro, vemos as lições 3 e 4 que fazem parte de nossa conclusão. A terceira lição é que a vida requer priorizar o que realmente importa. Paulo e seus seguidores enfrentaram oposição, mas continuaram firmes em sua missão de proclamar a salvação em Jesus. Isso ensejou mudanças e transformações na vida de muitos. Nesses casos, as mudanças foram boas para muitos dos moradores em Éfeso. Assim como a pregação de Paulo desafiou a religião e a economia da cidade, nos dias de hoje, muitas vezes o evangelho poderá ser aceito ou provocar reações. O episódio nos lembra também que haverá casos em que a reação negativa ao evangelho poderá gerar resistência, especialmente quando desafiar certos interesses estabelecidos. Quarta e última lição que temos nesse nosso estudo é sobre o papel do escrivão no tumulto que ocorreu lá em Éfeso. Vimos que o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão apelando à razão e à legalidade em vez de ceder ao caos. Seu argumento foi bem construído e trouxe resultados. Ele agiu com muita sabedoria, porque caso o tumulto não fosse controlado, as autoridades romanas iriam cobrar dele os resultados da revolta e poderiam impor penalidades sobre a cidade. A estratégia dele foi brilhante, porque esperou o tempo certo para falar, dado que deixou o povo gritar 2 horas antes de fazer sua intervenção. Quando eles se cansaram, ele falou. Isso nos lembra da importância do diálogo e do respeito às leis como itens essenciais na solução de conflitos de maneira pacífica e justa. O escrivão de Éfeso pode ser visto como um modelo para nós em como resolver questões ou conflitos, seja no trabalho, em casa e também na igreja. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, lembre de compartilhar com outros amigos esse trabalho, esse estudo que foi desenvolvido. No próximo quadro, você também tem a oportunidade de ver o panorama de toda essa série de estudos que estamos desenvolvendo sobre o cristianismo pioneiro. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!